Boa noite a todos, graças a Deus por mais uma transmissão, né? Graças a Deus por isso. E estamos aqui novamente para ler a palavra de Deus e explicar para você alguma coisa da palavra de Deus enquanto ainda temos a liberdade. Ainda temos a liberdade de pregar ainda o que cremos ser a verdade. Ainda temos ainda a liberdade de ouvir ainda, mesmo sendo pela internet. Então, shalom a todos. Deus é maravilhoso e Deus é magnífico. Boa noite a todos, você que está nos ouvindo a transmissão. Fique atento para ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler no livro de Reis, 1 Reis, no capítulo 18. Já está com a Bíblia na mão aí? Pegou já a Bíblia? Ótimo. Então, vamos ler 1 Reis, no capítulo 18, e nós vamos atentar bem para que nós vamos ouvir. Você sabia que a maioria das perguntas geralmente são respondidas através da pregação? Por isso que nós temos que captar, ser bastante espirituais. Deus, ele não trabalha de uma linha muito exposta. A mensagem por si mesma é uma revelação. Os eleitos nunca vão ser enganados. E o Senhor Jesus tem uma maneira de trazer isso diante das pessoas. Deus se esconde e se revela em simplicidade. Então, às vezes, as pessoas correm para cá, correm para lá, correm para cá, correm para livros, correm para sermões, correm para a igreja, correm para pregações, mas, na verdade, tudo é escondido em simplicidade e é revelado em simplicidade. Nós não temos poder para aumentar um centímetro nosso. Eu não tenho poder para fazer um cabelo branco, preto, vice-versa. Tudo está na mão de Deus. O que nós temos que fazer é aquilo que a mensagem ensina, é aquilo que a Bíblia ensina, é aquilo que todo domingo você vem na igreja, toda quarta-feira de oração você vinha. Se Deus quiser, iremos voltar o mais rápido possível, Deus sabe todas as coisas, né? É na hora da aflição que você tem que pôr em prática o que você aprendeu. Deus, através da mensagem, como a águia agita o seu ninho, ele disse assim, que às vezes as plumas do ninho estão muito confortáveis. Então aquela águia abana suas asas para que as plumas, aquelas penugинhas, saiam do ninho e os espinhos apareçam. Porque se não acontecer isso, a águiazinha vai ficar no ninho o resto da vida. Ela tem que aprender a voar. Ela tem que aprender a voar, bater as asas. Então, o meu intuito é explicar a palavra de Deus. Toda dúvida, toda pergunta, você tem que captar a palavra de Deus. Deus tem que falar com você. Você tem que ter uma comunhão com Deus. Deus tem que explicar para você, nessa linha sobrenatural, qual é a vontade dele para os nossos dias. Então, vamos ler a palavra de Deus? 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos ver aqui sobre o encontro de Elias com o rei Acabe. E vamos achar aqui no versículo 14. E agora dizes tu, vai, dize a teu senhor, eis que Elias está aqui. Ele me mataria. E disse Elias, vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele, ao rei Acabe, né?
Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. E lhe anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Olha aí. O chefe da nação, daquela época, o rei Acabe, ele foi se encontrar com o profeta desta era, daquele tempo, que era Elias, a primeira manifestação desse espírito de Elias. 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Quer dizer, o rei, o marido de Jezabel, estava apontando para Elias e dizendo que Elias que estava bagunçando a nação. Elias que estava perturbando a nação, né? Então, sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele, Elias, né? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Olha só, olha que coisa tremenda. Olha o que Elias disse para o chefe da nação. Não é eu que estou perturbando a nação, não. Quem está perturbando a nação é os próprios pecados de Israel. As próprias coisas erradas que a nação fez e deixou de seguir a Deus. É isso que eu estou incentivando para falar e pregar o Evangelho. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre Deus sendo mal entendido. Deus sendo mal entendido. Deus sendo mal entendido pelo chefe da nação, rei Acabe. Deus sendo mal entendido pela Jezabel, que é o tipo da igreja, da imagem da besta, né? A confederação das igrejas, a qual o nosso profeta Elias mandou nós ficarmos fora de qualquer tipo de ajuntamento evangélico, de qualquer tipo de reunião e irmandade evangélica que culminaria na imagem da besta, que é o Concílio Mundial de Igreja. Mas o que eu estou pregando aqui, parece que Deus está mais uma vez sendo mal entendido. Vamos ver. Então, Deus sendo mal entendido pela sua igreja, Deus sendo mal entendido pelos cristãos, Deus sendo mal entendido pela política, Deus sendo mal entendido pelas igrejas, Deus sendo mal entendido pelos membros, talvez até da própria mensagem. Deus sendo mal entendido. E uma época de grande apreendimento, de grande insegurança, de pânico, desespero, é como eu preguei, é na hora do desespero que você põe para fora o que você realmente é. É na hora do grande clímax que põe para fora. Agora nós temos a oportunidade de pôr para fora tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que ouvimos. Quantas pregações foram pregadas? Quantas fitas MP3, quantos ensinamentos foram pregados? E parece que Deus ainda está sendo mal entendido, não é? Nós não ensinamos que haveria 3 anjos de Apocalipse, e o terceiro anjo seria, a mensagem desse terceiro anjo seria tão veemente contra o sistema humano, contra o sistema religioso ortodoxo, contra a marca da besta. Então, o terceiro anjo, que é o ministério de Elias para nossas épocas, nos advertiu para nunca misturar política com religião, né? E isso tudo é um prenúncio, né? Tudo está levando
a um grande clímax. Então, ele diz aqui na mensagem, ele diz o seguinte: muitas vezes as pessoas julgam mal um ou outro. Isso é uma coisa ruim para fazer. Você diz, não era bem isso que eu queria ler. Mas vamos continuar. Mas vou dizer o porquê, como é. Vamos orar por aquela pessoa para que Deus lhe mostre a luz. Né? Mas era outra coisa que eu tinha escrito aqui. Graças a Deus que é tudo ao vivo, né? Amém. Marquei aqui, Deus. Graças a Deus é mal entendido. Deus é mal entendido e nosso dever é procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa época, para os nossos dias, né? Então, julgamos mal. Eu tenho que dizer algo aqui que pode ser um pouco estranho. Se você não concorda comigo, tudo bem. Mas, veja você, nós julgamos mal estas coisas tantas vezes, mas sempre tentar pensar o melhor de cada pessoa. Vamos expressar o nosso melhor por elas. Elas estão tentando. Nós não conhecemos o coração, a não ser que você tenha um discernimento, né? E se elas estão erradas, então você tem. A Bíblia diz, se um irmão for achado em falta, deixa aqueles que são espirituais irem até aquele irmão no espírito de mansidão, considerando a você mesmo a fim de que não seja persuadido. E veja se você não pode reconciliar aquela pessoa. Vem de volta a Deus. Não diga a ela ter um espírito. Não diga que ela não tem o espírito correto. Ouça, o Espírito Santo pode falar através até de um hipócrita. O Espírito Santo pode usar as pessoas, né? Então, existe um mau entendimento até sobre certas doutrinas de rudimento. Por exemplo, o batismo. Nós temos religiões que batizam em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o batismo correto, o batismo bíblico. Eu quero que você entenda, ouvinte. Ninguém na Bíblia foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém foi batizado. Nunca. Né? Temos uma doutrina romana que diz que Jesus, quando foi colocado na água, levou a cuia de água, colocou e batizou em nome da Trindade. Não existe isso. Isso é ficção. Ninguém na Bíblia foi batizado em nome da Trindade. Mas, às vezes, Deus é mal entendido. Por quê? Porque existem pessoas que acreditam que o batismo tem que ser feito em águas correntes. Porque a Bíblia ensina que o mar do esquecimento, né? Seus pecados são mandados no mar do esquecimento, e o mar, né? O esquecimento é onde toda a água corrente deságua. Então, criou-se um entendimento errôneo, né? Fictício, de que tem que se batizar em água corrente, né? E a água corrente leva os seus pecados para o mar do esquecimento. Quer dizer, o natural acabando no espiritual, misturando tudo. A palavra batismo significa imersão. Afundar a pessoa, imergir a pessoa dentro d'água e a água cobrir toda a pessoa. Aqui significa morte e sepultamento. E quando o ministro, o diácono, o evangelista te levanta da água, aqui significa ressurreição. Então, no batismo,
está uma tipificação de morte, sepultamento e ressurreição. Não é? É um tipo, é uma cerimônia. Mas a água em si, ela não regenera. Ela não regenera. Então existem movimentos religiosos que até acertam na cerimônia, que é batizar em nome de Jesus Cristo, mas acreditam que a água em si tem algum poder. Nós não acreditamos em água benta. Não acreditamos nisso, não. Nós não acreditamos nisso. Não é a água que regenera. Sabe entendendo? A água não regenera. A água é apenas um símbolo. É uma cerimônia. É algo que representa. Então, Deus é muitas das vezes mal entendido até nisso. Nós temos nossos irmãos, pessoas especiais, muito especiais. Batizam corretamente, mas pensam que a água regenera. Não regenera. Então, por isso que o batismo pode ser feito num tanque, como Paulo foi batizado, ou pode ser feito na praia, num lago, no batistério, não tem problema. É imersão. Aquilo é um símbolo. O que regenera você é o seu arrependimento, sua fé no sangue de Jesus Cristo que perdoa todos os teus pecados. É só o sangue de Jesus que regenera. Amém? Então isso nós estamos tirando uma dúvida, né? Às vezes as pessoas têm isso também. Outra dúvida, que muitas das vezes Deus é mal entendido. Eu estou fazendo esse plano para me chegar em outro plano, né? Agora, Deus é muitas vezes mal entendido na evidência do batismo do Espírito Santo. Você sabia disso? Deus pode ser mal entendido aí. Por quê? Porque existem também movimentos neopentecostais, comunidades evangélicas, que ensinam, e talvez esteja muito bem para o seu dogma, para o seu credo, para o seu regulamento interno, né? Porque cada igreja ela é soberana e ensina aquilo que lhe convém, né? Mas eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de fatos bíblicos, eu estou falando das Santas Escrituras. Então eles deixam Deus mal entendido, porque cria-se uma doutrina, um dito, um boato, vamos dizer assim, uma doutrina, em que toda pessoa, para receber o Espírito Santo, ela tem que ter a evidência de falar línguas, ou ficar repetindo várias vezes palavras ininteligíveis, né? Palavras que nós não sabemos nem o significado, né? Eu disse que é espiritual, eu não creio, eu creio, pode ser, eu creio, isso é com a pessoa, quem sou eu para julgar? Mas a Bíblia ensina que esta não é a evidência. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela pode falar línguas, ela pode cantar, pode pregar, ela pode ter o ministério, pode orar, e a cura, prodígios, sinais, tudo isso pode aparecer, mas isso não é evidência. Não é. Por quê? Se você for em terreiros de feitiçaria, se você já participou disso, você vai perceber que até os demônios, né, e aquelas entidades, né, que diz que veio de cima, de baixo, eles falam línguas também. Eles têm uma compilação disso daí também. Mas isso não quer dizer que isso é batido do Espírito Santo. Porque línguas estranhas, até os demônios, os diabos, também falam. Então, às vezes Deus é mal entendido nisso. Por quê? Vamos para o dia de Pentecostes. Vamos para o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes. Ninguém falou línguas estranhas ali. Você pensou? Mas aqui está um fogo puro. E que nem o dia de Pentecostes. Não. O dia de Pentecostes ninguém ficava repetindo palavras assim. Não. No dia de Pentecostes eles falavam línguas contemporâneas. E o árabe que não falava grego, vou dar um exemplo assim, né? Ele falava em grego e o grego ouvia o árabe falar em grego.
E o grego falava árabe, e o árabe ouvia o grego falar árabe. E assim os galileus, assim de todas as regiões, né, desde Chipre e tal, todos estavam reunidos em línguas contemporâneas. E um falava uma língua que para ele era uma língua estranha, mas o outro entendia na língua que eles estavam falando, era a língua contemporânea do outro. Talvez você vai olhar lá em Pentecostes, você vai entender. Então, Pentecoste não é uma denominação. Pentecostes não é uma doutrina. Pentecostes é uma experiência. É uma experiência que a igreja teve ao derramar o batismo do Espírito Santo, cumprindo-se a profecia de Joel, capítulo 2. Então é uma experiência Pentecostes. Por quê? Porque Pentecostes, porque significa 50. Era depois da Páscoa, depois da cerimônia da Páscoa, que é a cerimônia do sacrifício que toda a família tinha que comer, e aí Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia, né, o pão e o vinho. Então, 50 dias após aquilo, é o dia de Pentecostes, 50 dias. Mas não que Pentecostes é uma denominação, não que Pentecostes é um ministério, Pentecostes é uma experiência. E as pessoas têm entendido mal isso daí. Outra coisa, só existem 3 cerimônias de ordenação. Não existe outra cerimônia de ordenação. Só essas 3. Primeiro, é batismo nas águas. Por quê? É uma ordenação, porque tem que ser feito do modo que foi ordenado. Captou? Por isso que é uma ordenação. Então, o batismo foi ordenado em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para perdão dos pecados, receber o dom do Espírito Santo, por água, e você tem que ser imergido e conclamado e falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma ordenança, não pode ser mudada. Algumas religiões, e grandes partes dela, batizam em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas Pai não é nome. Eu não sei se você já reparou, não existe nenhuma ordem para expulsar demônio em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Você já reparou nisso? Tudo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que até Paulo falou isso em Tessalonicenses ou Colossenses. Tudo que se tiver fazer por obras ou palavras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma ordenação, a não ser a própria comissão, que Jesus disse em Mateus 28, 19, né? Para usar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E Pedro usou o nome Pai, Filho e Espírito Santo, batizando em nome de Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, Filipe, todos os batismos. Então é uma ordenação, tem que ser daquilo como foi escrito. A segunda ordenação, que muita gente não entende, e Deus é mal entendido, é a ceia, a Santa Ceia. Por exemplo, existem comunidades evangélicas e religiosas que praticam a Santa Ceia de manhã. Está tudo errado, porque Paulo disse que em 1 Coríntios 11, está escrito assim: na noite em que foi traído, tomou o pão. A ceia é depois das 6 horas da tarde. Captaram? Você não pode dar a ceia de manhã. Seria um breakfast, o café da manhã. Não é isso. Almoço, janta. A ceia é depois das 6 horas da tarde. Então, as pessoas não entendem isso daí. E muitas religiões fazem isso hoje em dia, né? Outra coisa, por que a Santa Ceia é uma ordenação? A Santa Ceia é uma ordenação porque ela precisa ser feita dos modos bíblicos. Ela precisa ser feita do modo bíblico. Então, quando você põe assim, suco de uva, a Bíblia nunca ensinou que suco de uva faz parte da ministração da ceia. Nunca. Jesus nunca transformou água em suco de uva. Nunca, nunca, nunca. Paulo nunca mandou Timóteo tomar suco de uva. Não, não, não. Tem que ser o vinho puro, conforme é ordenado. E o pão da ceia
não pode ter fermento. É aí onde as pessoas têm novamente Deus sendo mal entendido, porque elas pegam um pão de forma, um pãozinho doce, uma bisnaguinha na padaria, no mercado, feita por mãos de pessoas que você não sabe de onde que veio. E o próprio pão da ceia tem que ser feita por pessoas cristãs. Tem que ser fabricado ali, assado, amassado, com mão de pessoas cristãs. E não pode ter fermento. Por quê? Porque senão foge do tipo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse que o fermento, a levedura, representa algo de errado, acrescentando algo que não é de Deus. Então, o pão tem que ser sem fermento, tem que ser o vinho puro, tem que ser depois das 6 horas. Tudo tem que ter uma maneira certa. E a maioria das igrejas não entendem isso. Às vezes reformulam um negocinho redondo, às vezes é só um ministrante que toma o vinho, e às vezes é suco de uva, que suco, e está tudo fora do que a Bíblia ensinou. Eles têm Deus, mas mal entendido. É um mal entendido. E a outra coisa, a de ordenação, é o lava-pés. Você pode perceber que quando Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de São João, ele tinha acabado a ceia, ele começou a lavar os pés aos discípulos. Ensinou isso como um exemplo de humildade? Mas um exemplo nunca é um exemplo se você não faz. Você tem que ter um exemplo para fazer. Então Jesus disse, verdadeiramente sereis abençoados se fizeres. Então você tem que fazer, não foi só um exemplo que ficou. Aí você vê outra parte que relata o lava-pés em Timóteo, onde o apóstolo Paulo diz assim, para não recolher qualquer tipo de viúva, para a igreja não ficar ajudando qualquer tipo de viúva, a igreja não ficar ajudando qualquer coisa de qualquer pessoa. A igreja, ela realmente ajuda viúvas que são realmente viúvas, órfãos que são realmente órfãos. É isso que a Bíblia diz. Então há uma descrição. Paulo disse, não se escreva viúvas com tanto tempo. Há uma descrição para isso, para que a igreja tenha que ajudar, tem que sustentar. Amém? Então, um dos requisitos das viúvas era lavar os pés aos santos. Pode ler aqui na Bíblia, está escrito. Então, a igreja tinha que ajudar as viúvas que lavassem os pés aos santos, que tomavam ceia, que estavam firmes na fé, que estavam obedecendo o ministério local, a igreja local, se submetendo ao ministério da igreja local, tomando ceia, não é? Lavando os pés. Então Paulo explica isso. E hoje em dia, Deus é mal entendido. Se nós lêssemos mais a Bíblia e a mensagem, ouvíssemos mais Deus, nós não ficaríamos com desentendimentos com Ele. Porque às vezes até as pessoas dentro da igreja, que vão à igreja, elas entendem mal a Deus. Elas têm Deus é mal entendido através delas. Então, vamos passar para outro ponto, que eu quero chegar na escritura que eu li para você. Então, outra coisa que Deus é mal entendido. Eu expliquei para você que o batismo do Espírito Santo, a evidência não é falar em línguas, né? Paulo chega a dizer na Bíblia que fale em línguas, profetize 1, 2 ou 3, mas hoje em dia a maioria das igrejas, parece que todo mundo da igreja profetiza, fala em língua, interpreta. Ninguém entende o que está sendo feito, não há edificação. Muitas das vezes, não são todas, mas muitas vezes há muito fanatismo, muito movimento, muita emoção, ao invés da própria edificação que Jesus disse através dos santos apóstolos. Então Paulo disse assim, que o que fala em línguas, espere o outro interpretar. E que haja juízes para julgar se aquilo ali é Deus usando aquele dom, porque o diabo também pode usar. O diabo profetiza, não acontece. Não é? Todo profeta no Antigo Testamento que profetizava e não acontecia, ele era apedrejado. Era apedrejado, porque o diabo estava usando aquele canal. Por quê? Porque quando é Deus, Deus não mente.
Quando Deus fala, acontece. Pode demorar, mas acontece. Deus não mente. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, às vezes a pessoa tem o dom, ela tem um canal de Deus, mas ela não é devidamente ensinada, ela não tem preocupação em se aperfeiçoar, porque os dons, eles precisam ser aperfeiçoados, porque senão vira uma confusão dentro da igreja. Então, se elas não sabem disso, então o canal pode ser usado pelo mal. E fica aquele tudo errado dentro da igreja. Então, às vezes a pessoa levanta a igreja, até eu me perguntei, não sei se você já se perguntou, que hoje em dia é moda isso aí, como é que eu posso dizer que é moda, né? Hoje em dia é comum ver esse tipo de coisa em movimentos pentecostais, em movimentos e comunidades evangélicas, as pessoas, elas mesmas falarem línguas e elas mesmas interpretarem. Eu creio que você já viu isso aí também. Eu ficava pensando comigo, mas como é que isso é possível? Se Paulo disse, a Bíblia diz que cada um tem o seu dom em particular. Então, acontece que aqui na mensagem o profeta explica isso, a partir do parágrafo 88, 80 em diante, ele explica isso, que a pessoa que fala em línguas estranhas, ela mesma, ela não está ouvindo ela falar na língua dela, ela fala em línguas estranhas, correto? A pessoa que interpreta, ela simplesmente, ela ouve esse irmão proferir a profecia em línguas, mas quando ela ouve na língua dela. Não sei se você entendeu. É quase que se repetindo o que aconteceu em Pentecostes. Mas hoje há tanto mau entendimento, a própria pessoa começa a repetir palavras, e geralmente quando a pessoa fala em línguas, o tom de voz dela muda, né? Eu não estou dizendo que é todos, né? Mas o tom de voz dela muda. Você percebe que é algo sobrenatural. Mas não, as pessoas estão totalmente corriqueiras, acostumadas a isso, que praticamente não pregam. Próprios pastores, pregadores, não sabem se pregam, falam em línguas. Por quê? Porque o dom de interpretação, o dom de profecia, ele deveria ser ordenado, ensinado a ser antes da pregação ou depois. Nunca no meio da pregação. Se realmente é um dom de Deus, ele tem que ser ensinado antes ou depois. Mas muitos dizem assim, é Deus que me usa, Deus me usa na hora que quer, quando quer. Eu falei, não. Há um mau entendimento aí também. Porque a Bíblia ensina que os profetas estão sujeitos ao espírito do profeta. Ou seja, o profeta está sujeito ao Espírito Santo e à ordem. Agora, se você tem um dom e você começa a falar línguas estranhas no meio da pregação, você vai atrapalhar o entendimento. Ou aquele pastor leva seu impacto de parada. Então tem que ser no começo ou no fim. Mas as pessoas têm mal entendido isso daí. Até mesmo os seus mestres, os seus ministros, às vezes não captam isso. Então, essa história, não, Deus me usa quando quer. Olha, o único espírito que toma posse de um corpo da pessoa e ela não consegue se controlar é o espírito do diabo. Por isso que se chama assim, possessão. Ele se apossa daquele corpo e subjuga aquela pessoa. Então faz ele falar coisas erradas, palavrão, faz ele tirar roupa, faz ele odiar. É possessão maligna. Agora o Espírito Santo não é possessão. Porque o Espírito Santo ele não arromba o coração, ele não entra goela abaixo forçado. Porque Deus não trabalha. O Espírito do Senhor não é por força e nem por violência. Então você só precisa ser ensinado corretamente. Agora, para ensinar é que é o problema. Olha só, é que eu vou dizer uma coisa para você. Aqui, ó. Olha aqui. Quando você ensina uma pessoa, né, você está dizendo algo para a pessoa. Olha, não diga que ela não tem o espírito correto, mas, ouça, agora eu vou dizer algo que vai realmente apunhalar por um instante. 70. Então fique quieto por um momento. O Espírito Santo pode falar através de um hipócrita. Exatamente. Um hipócrita, o que é um hipócrita? É um homem que não está vivendo aquilo que
que a profecia a língua está falando. Eu já vi isso ser feito e posso te provar, através das escrituras, que isso é correto. Eu posso te provar pelas escrituras que isso é correto. Eu posso te provar. Poderes do demônio tomam aqueles espíritos e os usam. Eles tomam aqueles dons e os usam. Veja, eu me coloquei bem, já vi demônios falar em línguas e interpretá-las, já vi hipócritas tomarem o genuíno Espírito Santo e falarem através dele. Essa é a razão que você não pode dizer que o falar em línguas é a única evidência do Espírito Santo. Não é. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo, pastor, e falar em línguas? Pode. Então pode ser ali uma pequena evidência temporária, mas não é a evidência exata. Não é o padrão, ainda não. Agora, quando uma pessoa fala fora de ordem, quando você vai falar com a pessoa, corrige ela, quando você dá um conselho para ela e fala para ela, porque hoje em dia as pessoas elas não aguentam ser disciplinadas, né? Elas não suportam ser disciplinadas, né? Aí o profeta diz assim, muitas vezes, né? Isso acontece. Eu estou dizendo aqui, deixa eu ver se eu acho. Aqui. Está aqui em algum lugar. Ah, sim, achei. Olha aqui. 113. Vem, eu vou lhe responder lá embaixo. É melhor o melhor do meu conhecimento. Então, se aquele espírito em você, quando você é corrigido, né? Eu creio que um cristão não faria perguntas para criar discussão. Guarde isso daí. Deus não discute e nem seus filhos. Eu creio que um cristão não faria perguntas para criar discussão. Eu creio que eles estão tentando descobrir qual é a verdade. Amém? Então, olha só. Então, eu responderia isso, e se eu tenho sido claro, é o melhor do meu conhecimento. Então, se aquele espírito em você fica irado, fica com raiva, aquilo mostra que não é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa é disciplinada, ela é corrigida, ela é colocada numa posição e ela se ira, fica com raiva, isso não é o Espírito Santo. Vê? Por quê? Porque o Espírito Santo não se irrita. Cada vez será corrigido. Corrigido com a palavra. E suportará a correção. Mas as pessoas Deus tem sido mal entendido. As pessoas elas não querem ser corrigidas, elas não querem ser disciplinadas. Todas querem ser cabeça, todos querem ser líder. E aonde que está a parte que você é povo, que é ovelha, né? Agora veja, como seu pai no Evangelho 116, como seu pastor, eu gostaria um pouquinho mais tarde, quando seu espírito, né, dizendo, quando os espíritos e os dons começarem a chegar à perfeição. Se você observar que eles estão se afastando, então é melhor você observar. Observe aquela pessoa. Apenas deixe isto ir, porque não é o Espírito de Deus nelas. Não é. O Espírito de Deus suporta disciplina. O Espírito de Deus suporta correção com a palavra. Agora, se elas começam a se irritar, ficar nervoso, irado, com raiva, isso não é de Deus. Olha o profeta. Por quê? Você repara, é melhor você observe aquela pessoa. Apenas deixe isto ir, porque não é o Espírito de Deus nelas. Mas quando elas são dóceis, mansas, humildes e prontas e tudo mais, este é o Espírito de Deus. Quando a pessoa é corrigida, é disciplinada, ouve uma pregação, ou algo que tem que ser colocado, algo que tem que ser corrigido, ela se ira, fica com raiva, isso não é de Deus não, observe.
mas quando ela é dócil, mansa e humilde e pronta. Mas tem tanta gente que fala língua estranha, profetiza, que você não pode nem dizer para eles nada. Eles já saem da igreja. Eles não podem colocar eles no dom, aperfeiçoar aquele dom. Eles não têm constituição para suportar ser corrigido. Quer falar língua estranha, a hora que quer, onde quer, aqueles se acham mais do que os outros. O dom não é para isso. O dom você tem, mas está canalizando errado. Então veja, se alguém sai fora de ordem e o pastor tem que chamar sua atenção e aquele espírito se enfurece, está com fúria, então não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sempre se firma, vem para a palavra, ele reconhece a palavra todas as vezes. Amém. Então aí você percebe se você está canalizando o seu dom corretamente. Né? Porque todo filho de Deus tem que ser provado, tem que ser disciplinado, tem que ser corrigido, tem que ser açoitado. E se a pessoa fica com raiva, fica com ódio, não é de Deus. E às vezes estamos sendo mal entendidos. Né? Mas eu quero entrar em outro assunto aqui. Às vezes as pessoas da nação, elas têm levado a Deus a um mau entendimento. Vamos lá para o tempo de Jezabel. Eu expliquei tanta coisa aqui, né? Vamos no tempo de Jezabel. Elias era um profeta de Deus, não é? Era. Parece que Jezabel e o rei Acabe não gostavam dele. Por que será? Eu fico pensando, será que Elias orava pela nação? Será que Elias também jejuava pela nação? Uma nação que tinha misturado, naquele tempo, estou me referindo, a religião com a política. Um casamento completamente político. E o Espírito de Deus em Elias avisando que não poderia misturar religião e política. Isso ia se dar mal. Aí Jezabel entra, a igreja governa o Estado e começa a criar credos, doutrinas, ismos, parâmetros totalmente errados contra a palavra. Deus manda um profeta que é contra totalmente esse sistema. Se eu não me engano, acho que foi até o nosso profeta de Deus. Se eu não me engano, posso estar errado, que eu tentei procurar, não achei. Se eu não me engano, ele disse: a América perdeu a sua oportunidade em 1957. A América tem rejeitado a palavra, porque os dons, sinais, prodígios que o ministério de Elias tem feito na América, e a América rejeitou o Elias desta era. Como que nós iremos orar com uma nação que rejeita Deus? Eu quero dizer uma coisa para você que talvez você não vai concordar comigo, mas nós temos que pregar para que Deus concorde conosco, né? Você sabia que cada país na face da terra é do diabo? Você sabia disso? Existe uma ideia gospel que diz que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, que diz que os Estados Unidos, o Senhor Jesus Cristo, diz que São Paulo, o Senhor Jesus Cristo. Não é. Jesus disse, e o próprio diabo diz, que tudo isso aqui é dele. Ele falou: se me prostrares e me adorares, eu te dou tudo isso aqui. Tudo. É o diabo que manda nas nações. Nós estamos procurando uma cidade cujo construtor é Deus. Eu acredito que, se você ler a Bíblia, ler a mensagem, a palavra de Deus sempre vai incentivar você a quê? A procurar uma nova cidade, uma nova nação. Por isso que nós somos cristãos. Estamos indo para um milênio, onde o nosso país, no milênio, não vai ter problema nenhum. Nós somos pioneiros aqui, nós não somos daqui, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Qual seria o tipo da sua oração? Qual seria o tipo do seu jejum? Do que adianta a nação se consertar e você ter a sua alma e ir para o inferno? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que nós precisamos é ler mais a Bíblia,
porque cuidamos nela ter vida eterna, e são ela que de Jesus testifica. O Concílio Mundial de Igreja está batendo as portas. Haverá uma grande irmandade, um grande objetivo comum, mas o mensageiro dessa era mandou a igreja noiva se afastar disso. Mas parece que Deus mais uma vez está sendo mal entendido. Por que aí esse interesse? Nós temos uma mensagem onde o próprio profeta falava contra o seu país, contra a política do seu país, contra o sistema ortodoxo religioso do seu país, falido, caído. Ele diz: a América perdeu a sua chance, a América tem rejeitado a palavra. E eu penso, e o nosso país? Nós temos o reino, e não é daqui. Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos de Laodiceia. Nós não pertencemos a este mundo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós temos que orar. Sim, você ora. Oração nunca é demais. Orai sem cessar. Mas eu quero que você ore, para que você receba um novo nascimento. Eu quero que você ore, jejue, para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que você ore para que você não entenda mal a Deus. Deus não tem brincado de igreja. Deus tem mandado um profeta para que antes que venha o fim, você receba uma mensagem para saber como se escapa dessa maldição. As coisas estão acontecendo, a Bíblia é verdadeira, a mensagem é verdadeira. Você não percebe que tudo pode acontecer de hoje para amanhã? Temos que ser precavidos. E Elias pensou que quem estava estragando a nação israelita, Acabe pensou que quem estava estragando a nação israelita era o profeta. Onde a rainha Jezabel tinha 400 profetas a favor do governo de Israel, a favor do jezabelismo, do nicolaísmo, do balaanismo, da política. Ela tinha 400 que comiam na mesa com Jezabel. Isso não é o tipo do concílio ecumênico? Isso não é o tipo da reunião de confederados religiosos? Assentados junto com Jezabel, casado com a política? Deus tem trazido uma mensagem para nós, e isso tem que haver revelação da sua parte. Deus tem que estar no seu coração para que acenda essa semente eleita. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não está na maioria, nem sempre. Deus não está na prosperidade, nem sempre. Nem sempre Deus está na prosperidade, nem sempre Deus está na maioria. Deus, na maioria das vezes, esteve na minoria, num pequeno povo. E ele chama assim: não temas, ó pequeno rebanho. Deus não está na maioria. Quando você vê uma multidão, quando você vê um grande movimento, quando você vê algo grande acontecendo, tome cuidado, você pode ser levado junto a ventos de doutrina. A minoria que fica com Deus, é a minoria que é chamada, é a minoria. Oro a Deus para que eu seja. Porque perguntaram para o próprio profeta: o senhor Éfara? Estou orando, estou conferindo minha vida com a Bíblia, estou pedindo a Deus que eu seja. Mas qual era o problema do rei Acabe com Elias? Porque Elias não aceitava as doutrinas da Jezabel. Elias não aceitava a fornicação dogmática, a fornicação de credos, a fornicação teológica de Jezabel. Introduziu o pecado, tudo errado dentro de Israel. E o rei Acabe ficava que nem bobo e não sabia o que fazer. Ela comandava tudo. Deixa esse grande concílio levantar. Você pensa que vai ser os homens, você pensa que vai ser os presidentes que vão mandar? Vai ser a grande prostituta de Apocalipse novamente. Ela vai ser a cabeça de tudo isso aí. E essa irmandade evangélica que a própria mensagem ensina que vão ter que ter um objetivo, é fora da palavra, é fora do alcance, do objetivo que Deus mandou a mensagem.
Deus mandou essa mensagem para nos livrar da marca da besta, para nos livrar do grande concílio, da imagem da besta. Deus mandou essa mensagem para não misturar a palavra de Deus com política. E hoje, o que tem acontecido? Deus, mais uma vez, está sendo mal entendido. Então, Elias diz: eu que estou aqui, eu que estou perturbando Israel. Depois veio Jezabel, isso é um drama que o profeta faz na mensagem. Depois veio Jezabel e disse: você, Elias, eu tenho dito, e ela foi falando para todos em Israel. Você sabe por que não está chovendo? Porque aquele velho, aquele retrógrado, aquele machista Elias, aquele homem, ele orou para Deus não chover. Meu Deus do céu, que tipo de oração? E Elisa disse assim: eu vou orar e não vai chover, segundo a minha palavra. Acho que 3 anos e meio, 3, não sei. E não choveu. E Jezabel, que é a parte da igreja, acusando o profeta, acusando a mensagem. Olha, por que suas crianças estão sofrendo? Por que seus filhos não têm comida? Por que os riachos estão secos? Por que não tem lavoura? Porque aquele homem, aquele Elias, e tal, ele não se une conosco, ele é um terrorista. Isso vai voltar. Nós estamos vendo o prenúncio disso. E o que aconteceu com Elias? Elias foi mal entendido. Pregue contra sistemas, pregue contra coisas erradas, pregue, fique só com a palavra, você vai ser mal entendido também. As pessoas vão achar que você é um chato, que você é um estraga-prazeres. Elias foi chamado disso, retrógrado, estraga-prazeres, porque ele não se unia com a Jezabel, com o rei Acabe. Ele não foi a favor daquele casamento. E nós da mensagem não somos a favor da imagem, nós não somos a favor desse concílio, nós não somos a favor dessa confederação de igrejas, porque isso é a marca da besta. Nós temos a mensagem para isso. O tanto que você aprendeu, o tanto que foi pregado, sabe, pastor, mas o que eu faço? O que eu faço agora? Enche as suas lamparinas, pegue as suas lamparinas, encha de azeite. Quer jejuar, quer orar, ore para que suas lamparinas sejam cheias de azeite. É isso que a mensagem ensina. Ore para que você tenha azeite em suas lamparinas, ó virgem prudente, transbordando. Ah, que coisa, hein? Mas Elias pensou que estava só, mas não tinha um remanescente, tinha 7.000. Escondidos, com medo, não concordavam, mas não tinha voz como Elias, porque quando Elias falava, Jezabel corria atrás dele para o ameaçar, para correr, o aperto chegando. Veja que coisa, ainda não é o fim, ainda é um prenúncio, mas a mensagem não pode ser mal entendida, a Bíblia não pode ser mal entendida. E Deus está sendo mal entendido por essas comunidades ortodoxas, religiosas, evangélicas. Oh, que coisa! Então, Acabe entendeu errado. Acabe profetizava contra Elias, profetizava contra Acabe. Política. Elias profetizava contra Jezabel, sistema religioso, profano, imundo, sujo. Babilônia. E depois nós temos outras mensagens que o profeta fala. Micaías, o profeta de Deus, outra mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, sempre foi combater a própria nação em pecado. Uma nação idólatra, uma nação política, gananciosa, avarenta, mas amantes dos deleites do que de Deus, obstinados, profanos. Ele combateu tudo isso. Micaías combateu, os profetas combateram, chamando o povo ao arrependimento. Jeremias, Isaías, todos eles. E o nosso profeta não fez diferente. Ele não fez diferença.
ele fez a mesma coisa. E quando um amado pregador, grande pregador, que era poliglota das Nações Unidas, o senhor, acho que David Duplessis, quando esse homem foi chamado a uma reunião no Vaticano, e o profeta de Deus falando contra, não vai. Um dia o profeta quis ver esse santo, né, entre aspas, ele disse, não vou, tem que me ajoelhar, beijar os pés, beijar anel, que é isso? Eu só me ajoelho perante Jesus Cristo, amém? Mas os outros foram. Como é que se fizeram então? Presidentes foram, pregadores foram ver, reviaram. Como é que se prostraram então? Nós temos um profeta que não se prostrou a essa situação. E quando aquele grande homem poliglota, aquele grande pregador de mente fabulosa, sagaz, que tinha teologia, homilética, tanta inteligência, esteve ao encontro desse sistema religioso, ele voltou admirado como foi tratado bem, ele voltou admirado como que as coisas eram bonitas ali dentro. Ele disse, irmão Branham, você precisava ver, quando nós estávamos reunidos naquela grande reunião de vários líderes religiosos, e o pontífice romano ali, nós pensamos assim, olha, estamos aqui no mesmo objetivo, amém? Parecia uma coisa assim extraordinária. Irmão Branham, o profeta diz, fuja disso, não tinha nada de extraordinário, é enganação, é mentira. E não precisou ter homilética, prédica, ter mente fabulosa, não. Deus usou um homem de 6ª, 7ª série, um camponês que mal sabia cantar e falar, ou um homem pobre, para dizer que a marca da bênção estava lá. E você não tem essa mesma mensagem na mão? Você não tem essa mesma mensagem na mão? Não tem desculpa. Você diz, não, mas os pastores não falam nada, os ministros não falam nada. E quem diz que Deus vai requerer de você isso? Você acha que Deus vai requerer de você? Você acha que Deus vai engolir de você? Que, fulano não me ensinou, fulano não disse nada para mim. A mensagem está na sua mão, a mensagem está na sua casa, está na prateleira, tem fita, tem MP3, a mensagem, a voz do 7º anjo está aí. Por que você não ouve? Por que você não lê? Ele disse, estou guardando alimento. Mensagem, alimento espiritual e sendo ouvido tempo. Haveria tempo que todos nós, todos ia viver através da mensagem. Nós estamos vivendo. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de ler mensagem, estão deixando de ouvir fita, estão deixando de ouvir a voz de Malaquias 4:5. Que não é a voz natural que eu estou dizendo, a voz sobrenatural, o ensinamento, a revelação, para ficar com doutrina de homem, sem analisar a verdade. Você acha que Deus vai engolir isso? Você acha que Deus vai deixar você passar por cima disso? Você acha que Deus vai ouvir as suas desculpas que você não teve tempo? Que você trabalhou, tinha que comprar arroz, feijão, pagar luz e água, sapato, criar mulher. Você acha que Deus vai se deixar levar por isso? Eu acho que você não está entendendo. Deus, mais uma vez, está sendo mal entendido. Nós precisamos, sim, nos aprofundar em Deus e nos preparar. Deus não é mal entendido para a sua noiva. Tudo está em seu devido lugar. Corra para a mensagem. Corra para a palavra. Não existe outro lugar para se refugiar a não ser em Cristo Jesus. Só Cristo salva. Busque a Ele. Tenha essa evidência do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Shalom a todos. Que você possa ficar bem entendido que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te abençoe. Que vocês possam captar a visão. E lembre-se, nós estamos para participar de um grande movimento. Mas este é o arrebatamento. É o rapto. É a única coisa que importa para nós. O mundo jaz no maligno. O mundo, diz o profeta,
é um furúnculo pronto a explodir. Mas nós sairemos dessa terra numa dessas manhãs. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Shalom. Ministério Betesda Tabernáculo, Casa da Misericórdia Divina, aqui em Suzano, São Paulo, Brasil. Shalom.